Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao Literatura Falada, que hoje traz um pouquinho de teoria da literatura, de tendências da crítica literária. Se você está acostumado aqui a ver os vídeos do Literatura Falada, você deve ter visto um vídeo que eu publiquei há algumas semanas, em que eu falava sobre o formalismo russo e sobre o New Criticism. E eu dizia que essas duas tendências de crítica literária, elas surgiram no início do século XX e foram tendências de grande ruptura com o que vinha sendo praticado. Isso porque no século XIX predominava aquela teoria, aquela crítica literária que se baseava no biografismo, no impressionismo. Então, assim, cada um vê o que quer ver no texto, tem que se saber da história de vida do autor para saber o que ele quis escrever, o que ele quis dizer. Então, o formalismo russo e o New Criticism romperam com isso ao propor que o texto tinha uma espécie de vida própria e que ele deveria ser estudado em si. E a partir daí eles delinearam uma série de aspectos interessantes, de aspectos palpáveis do texto, por exemplo, na poesia, ritmo, sintaxe, rima, de que maneira que isso ajuda a produzir significados. Há um vídeo ainda recém-publicado aqui no canal em que eu falo sobre o Vladimir Prop, a teoria dele que mostrava uma morfologia nos contos de fada. Quer dizer, então eles vão tratar o texto como algo que tem uma existência em si e que ela deve ser considerada. Então isso foi uma coisa de muita ruptura, porque até então cada um via o que quer, tem que ver a vida do autor, eu acho isso, você acha aquele outro. Então eles falaram, não, o texto ele tem uma composição, essa composição quer dizer coisas que devem ser buscadas a partir de elementos objetivos, né? Então foi uma espécie de um início de colocar a teoria da literatura e a crítica literária em parâmetros científicos. Mas depois dessa tendência de ruptura inicial, houve muitas outras correntes críticas que surgiram ao longo do século XX e XXI. Hoje tem muita coisa interessante, muita coisa nova sendo produzida e eventualmente tendências da crítica que se contrapõem muitas vezes frontalmente a outras, e as do formalismo russo e as do New Criticism, por exemplo, né? Então, já no início do século XX, logo depois aí do formalismo, começou a se desenvolver uma outra tendência que eu vou abordar aqui rapidamente hoje, porque o meu objetivo não é acadêmico, é um objetivo de divulgar conteúdos acadêmicos, então levar até você que gosta de literatura algum conteúdo que a gente estuda na universidade, mas é óbvio que eu não quero colocar nenhum conteúdo pesado de teoria da literatura, que afinal de contas interessa para poucas pessoas, mas só levar ao conhecimento, dar uma notícia sobre isso. Então eu vou dar uma notícia hoje sobre a estética da recepção. A estética da recepção é uma corrente crítica que se desenvolveu ao longo do século XX, não muito tempo depois daquele momento do formalismo russo e do New Criticism, e ela ia meio que contra, ela questionava alguns pressupostos, questiona alguns pressupostos do formalismo russo e do New Criticism. Por quê? Porque o formalismo russo e o New Criticism, eles encaravam o texto como um fenômeno em si. E a estética da recepção vem e coloca uma outra questão, a relação entre o texto literário e o leitor, da estética da recepção. Quer dizer, então, os teóricos, eles diziam assim, que você tem que considerar o texto, mas você tem que considerar quem recebe o texto, que é o leitor. Pois é, a estética da recepção, ela se relaciona com as ideias de um teórico alemão chamado Hans Robert Jauss. Que ele critica, como eu disse, a teoria formalista do New Criticism, dizendo que essas teorias desconsideraram as condições históricas da literatura e conceberam o texto literário como uma estrutura autônoma e independente exclusivamente. E para ele, o valor e a qualidade de um determinado texto literário não pode ser medido pela obra em si.
não pode ser aferido a partir de aspectos que não levem em consideração elementos históricos, elementos de recepção, de contexto em que foram produzidos, mas sim deve levar em consideração critérios de recepção e o efeito que o texto produz no momento em que é recepcionado e também junto à posteridade. Mais ou menos assim, quando um livro é lançado, Memórias Póstumas de Brás Cubas, por exemplo, um romance, né, no caso Memórias Póstumas, há a recepção inicial feita pelo público. As pessoas gostam, não gostam, vende muito, vende pouco. E esse público, consciente ou inconscientemente, acaba comparando essa obra com outras que ele já leu, acaba percebendo diferenças, singularidades, e a partir daí passa a ter novos parâmetros para avaliação de obras que venham a ter contato no futuro. Ele vai se formando um horizonte um horizonte de expectativas. Então, quando cada texto que chega, cada década que passa, o leitor então vai tendo contato com outros textos que vão enriquecendo o seu horizonte de expectativas, que vão mudando a percepção que ele tem de novos textos e de textos do passado. O valor de uma obra não poderia ser atribuído, segundo ele, à recepção inicial, mas ela sempre vai se voltar para o contraste com obras anteriores, com outras formas de expressão e com a própria história da recepção de um texto. É claro que, como toda teoria, há várias críticas, né, vários pontos que devem ser ressaltados. E a primeira crítica que a teoria da recepção fez ao IAUS é a caracterização do leitor. Isso porque o IAUS deixa implícito um determinado tipo de leitor ideal, que seria sim um leitor refinado, que tenha conhecimento amplo de inúmeras questões que envolvem o estético, o que deixa a sua proposta vinculada a leitores específicos, geralmente bem elitizados, abrangendo apenas parcialmente o aspecto histórico e social envolvido na produção do texto. Veja que tanto os formalistas como os new critics, como os adeptos à estética da recepção, acabam sempre tendendo a ver o texto literário a partir de perspectivas que isolam o texto e, no fim, o IAUS, que criticou os formalistas por verem o texto excessivamente como uma entidade em si, contendo seus próprios significados, ele, por outro lado, voltou-se completamente para o leitor, que também é um leitor ideal. Quer dizer, então você também tem aí elementos complicadores na hora de avaliar, entre aspas, um texto literário. Não sei se esse tipo de conteúdo interessa a vocês, mas deixa aí seus comentários se você quiser ver sobre outras teorias que tentam dar conta da crítica literária, como, por exemplo, as teorias estruturalistas, sociológica, feminista, as teorias mais recentes, como, por exemplo, as teorias queer. Se você tiver interesse, deixa aí seus comentários para me orientar aí no futuro quanto a preparar novos textos, novos vídeos para vocês. É isso aí, se gostou, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal e até o nosso próximo encontro.